Estamos em Trancoso, um destino paradisíaco, com praias tranquilas, charme rústico e aquele clima baiano que conquista qualquer um, né? Um dos vilarejos mais encantadores do litoral sul da Bahia. A gente estava no litoral norte, lá em Porto Seguro, e pegou um passeio e veio aqui para Trancoso, né? Ela é alocada no município de Porto Seguro, mas você tem que pegar algum passeio, algum transfer para chegar aqui, porque ela fica a 26 quilômetros, né, de Porto Seguro. Então a gente pegou um transfer que vem de carro, pega uma balsa, e aí eu vou mostrar aí para vocês, pega uma balsa, você pode ficar no carro ou não, depois da balsa você pega alguns quilômetros e chega aqui na praia. Ou então você pode pegar um táxi. Mas o ideal é que você reserve esse transfer com antecedência para poder fazer esse trajeto. A balsa vai atravessar o rio Buraiém. A travessia é super rápida, tá? Já faz parte da experiência. E leva de 10 a 15 minutos essa travessia, bem rapidinha, super tranquila. Você que não tem medo aí dessa travessia de rio, pode ficar tranquila, que é super bacana. Agora você deve estar perguntando qual é a melhor época para visitar Trancoso. Se você quer dias de sol, mar calmo e pouca chuva, vá entre agosto e março. Nós, por exemplo, estamos aqui em Aveiro, está chuviscando aqui na praia de Trancoso, é um dia que o mar está um pouquinho mais agitado, né? Justamente, né? Evite os meses de abril a junho, né? Por acaso foi a época que deu para a gente vir, né? Porque as chuvas são mais frequentes. E se você curte agito, o Réveillon em Trancoso é famoso no Brasil inteiro. Prepare-se para festas luxuosas e muita badalação. Né? Como eu disse, né, a gente veio do Rio de Janeiro para cá, aproveitando o feriadão que está acontecendo por lá, né? E a gente pegou dias de sol, porque às vezes faz sol, chove em determinada parte do dia, né? Então você pode aproveitar esses momentos de sol, que hoje a gente não deu tanta sorte assim. Mas o que faz ser Trancoso ser tão especial? A parte que a gente vai mostrar para vocês seguindo desse vídeo aqui. O quadrado é o coração do vilarejo. É uma praça de terra batida, cercada por casinhas coloridas, lojinhas charmosas e restaurantes incríveis. Tudo isso com vista para a igreja de São João, São João Batista. E o mar lá nessa área é fundo. O mar lá no fundo você consegue ver lá de cima do quadrado. Você vê a igreja de São João Batista, vê o mar no fundo também. Acho que a maioria dos lugares que a gente foi ontem, a gente foi em Coroa Vermelha, né? E tem sempre essa configuração, a igreja lá em cima, e aí você vê sempre o mar lá embaixo, né? E aí tem outras praias aqui que são muito bonitas de tirar o fôlego, que é a Praia dos Coqueiros. Essa aqui que a gente tá. Que é ótimo para curtir em família. Tem uma estrutura bem bacana, eu vou fazer um videozinho mostrando aqui. A Praia do Espelho, que a gente vai amanhã, né? Amanhã. Que é considerada uma das mais lindas do Brasil. Espero que esteja tempo melhor. Que fica a cerca de 25 quilômetros daqui. Já a Praia do Rio da Barra. Essa provavelmente a gente não vai, eu acho que não está incluída no passeio. É um pouquinho mais sossegada, para quem quer fugir do movimento e se conectar mais com a natureza, né? A gente, por enquanto, vai precisar comer aqui nesse quiosque de estrutura, né? Que é o que é conveniado com o passeio. Na hora de comer, Trancoso é um prato cheio. Você encontra desde a culinária regional, como quecas, acarajés, bobós, até restaurantes mais sofisticados, com pratos autorais e ingredientes locais também. Aqui a gente está num desses beach clubs, né, que se chama Zé Barbudo. A gente ainda vai almoçar aqui, então a gente vai contar para vocês como vai ser a nossa experiência em relação ao nosso almoço, mas em relação a outros restaurantes por aqui. Destaque para o Capim Santo e o Cacau e o aconchegante Silvana e Companhia, que ficam no quadrado, lá na parte histórica, né? Cidade histórica é onde tem o quadrado de Trancoso. E Trancoso é um destino bem rústico, pelo que parece, mais rústico lá que Porto Seguro. Porto Seguro pareceu ter mais uma estrutura de hotéis e tudo mais, né? Tem gente que só fica hospedado aqui, a gente acabou escolhendo para ficar só lá em Porto Seguro e fazer esses bate-voltas, né? Pelo que falo, é ideal para casal, para família, ou até uma viagem solo de reconexão, que você vai ficar muito tranquilo, porque aqui parece ter menos agito lá que o Porto Seguro, mas eu também já senti uma diferença nos preços, né?
E se você procura com um lugar com energia, com visual bacana, acho que Trancoso é a sua opção. É uma ótima opção para você. Para chegar a Trancoso e Arraial da Ajuda, você precisa fazer uma travessia de balsa saindo lá de Porto Seguro. Então, como nós falamos, a gente pegou um tour privativo e a gente atravessou de carro, e essas são as imagens de onde você atravessa. É super seguro, super rapidinho. Eu acho que a travessia levou no máximo uns 10 minutinhos, tá? Essas são as fotos aí de onde você fica parado, né, esperando para poder sair a sua balsa. A gente, por exemplo, ficou dentro do carro, mas é necessário desligar o carro para poder atravessar, desligar tudo quanto é coisa, inclusive o ar-condicionado. E a gente aproveitou aí para ver a paisagem, apesar de ser bem rapidinho. São mais ou menos uns 10 minutinhos de travessia e vai bem lentinho a balsa, super tranquilo, super bem protegido, né? A gente viu alguns valores mais ou menos com o motorista de quanto seria para atravessar se a gente fosse por particular. É por volta de R$5 por pessoa se você estiver a pé, e um pouquinho mais caro se você tiver de carro. Então, se você tem vontade de fazer esse trecho por conta própria, você também pode alugar um carro em Porto Seguro e fazer Trancoso, Arraial da Ajuda e tudo mais. Que é o que a gente vai fazer um vídeo depois das nossas impressões e o que a gente faria diferente na nossa viagem. Porque realmente vale muito a pena ficar algum dia em Arraial da Ajuda, Trancoso, Caraíva, que tem muita coisa boa para fazer. E como a maré varia muito, você precisa estar lá mais de um dia para poder aproveitar esse paraíso. Então a gente achou que se a gente voltasse, a gente faria algumas coisas diferentes, mas depois a gente vai fazer um vídeo completo aí, assim como a gente fez para os Lençóis Maranhenses, falando todas as nossas impressões, o que a gente faria diferente, o que a gente iria, o que a gente não iria, e aí a gente vai apresentar aí para vocês. Mas em resumo, essa é a travessia que você precisa fazer, tanto ida quanto volta, lembrando que feriados, fins de semana, pico, vai ter uma fila enorme, às vezes de 2 horas, como o motorista falou, para você conseguir atravessar. Então você tem que contar com isso também. Então vai ser um tempo de travessia, por isso que eu acho que vale a pena, às vezes, você ir para Trancoso ou Arraial da Ajuda e ficar lá um tempinho, né? Para você poder aproveitar, já que você vai demorar muito tempo ainda no trajeto chegando até essas 2 praias. E chegando lá em Trancoso, a gente se deparou com esse mangue aí. E tinha vários caranguejinhos assim saindo. Se você aproximar bem a imagem, dá pra ver que eles estão saindo. A gente sentou na Cabana do Barbudo, que foi umas indicações. Ela é conveniada com o passeio, né, que a gente fez. Infelizmente, no dia que a gente foi, a maré, além de estar alta, tava um dia muito chuvoso. Então a gente não pôde aproveitar também. Dá pra ver nas imagens que não tá um dia maravilhoso. Mas assim, a gente tentou curtir um pouquinho da praia, né, um pouquinho do que tinha lá, andou ali pela orla um pouquinho, o que a gente pôde. E aí, como eu falei, sempre a gente traz aqui a fotinha do cardápio para você, do restaurante. Essa é a cabana que a gente foi, a Cabana do Barbudo. Nós pedimos esse bobó de camarão aí, e aí nós tiramos fotos com a notinha, colocamos todos os valores para vocês. Se um dia vocês quiserem ir, vocês já têm a noção do preço. Lembrando que lá a maioria dos preços são muito parecidos entre as cabanas, e aí esse prato que a gente pegou aí são para 2 pessoas. Então assim, você vai pagar entre 200 a 300 reais para 2 pessoas a conta, tá? Contando com bebida e tudo mais. A maioria delas cobra consumação por pessoa. Então, se você, mesmo que você não consuma, você vai ter que pagar para poder ficar naquelas barracas, naquelas cabanas. É sempre bom lembrar isso, a não ser que você leve sua canga e sente ali na areia, mas lembrando que nessa opção você não vai ter guarda-sol. Então assim, a estrutura da cabana é muito boa e vale a pena você já ficar. Tá no metade do nosso passeio e a gente tá aqui no centrinho de Trancoso. Atrás de mim tá a igreja principal aqui da cidade. E aqui atrás, ó, tem vários restaurantes, várias casinhas. E a gente vai prosseguir agora indo para Arraial da Ajuda.
E depois de bater perninha pelo centro, a gente teve uma surpresa maravilhosa, que foi uma cafeteria chamada Benito. Aí eu olhei as shoes que estavam assim, bem na frente, e aí parei, me interessei, e gente, é muito bacana, parece que acabou de estrear, então uma dica aí de primeira mão aí pro Trancoso. Esse doce é um doce comum em Paris, né? É um doce francês. E ela fez uma versão japonesa, essa dona do lugar. Gente, ficou maravilhoso, que não tem muito açúcar, é super equilibrado, maravilhoso. A gente também deixou a continha para falar quanto deu. E eu super recomendo que você vá nesse lugar, porque, gente, vale super a pena. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os lugares que a gente fez o passeio, o site que a gente fez o passeio, as redes sociais da Benito, que é o lugar que a gente foi, a cabana que a gente foi. A gente vai deixar tudo aqui na descrição para você, caso você queira ir. E qualquer dúvida também, só colocar aqui nos comentários pra gente, tá bom? Lá no nosso blog, que está na descrição desse vídeo, você vai ver essa matéria completa, com todas as informações e com todas essas fotos do preço. Além disso, aqui na descrição tem um monte de descontinho e um monte de link para você reservar as opções de hotéis, de pousada e também de aluguel de carro. Alugando e fechando com os nossos links, você ajuda a blogueiros e criadores de conteúdo que continuarem a crescer. Não só a gente, como todos os criadores de conteúdo. De qualquer forma, você vai consumir aquele serviço e assim você ajuda outros criadores, não só como a gente, a qualquer outro, a crescer cada vez mais e trazer muita informação para você bacana. Muito obrigada por assistir nosso vídeo.